galera, chegando aqui para mais um Bora Agir podcast, e você sabe que aqui a gente traz convidados especiais que vão trazer informações que vão agregar no seu dia a dia aí, não só no esporte, mas também nos seus hábitos saudáveis. E hoje nós vamos convidar, não, ele já foi convidado. Nós vamos conversar com essa fera aqui, ó, que é pós-graduado em Fisiologia e Prescrição de Exercícios pela UGF do Rio de Janeiro, pós-graduado em Reabilitação Cardíaca em Grupos Especiais pela UGF, também do Rio de Janeiro, e é sócio proprietário do Drive Treinamento Integrado. Nós vamos conversar hoje com Vinícius Cárdenas. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar fazendo parte aí desse novo projeto seu. Aqui a gente só traz pessoas que vão agregar para todo mundo que está assistindo aí a gente. Vinícius, que é profissional da educação física e tem contato com a galera aí que está nesse mundo aí fazendo de tudo. Vinícius, conta um pouco da sua experiência lá na Drive. Como é porque eu já lhe conheço o seu trabalho, de André também. Como foi essa nova abordagem que vocês trouxeram aqui, inovando o mercado? Porque antes era só academia, maquinário, tudo. Qual foi o diferencial assim, que fez vocês trazerem esse novo método de treinamento? Bom, Pedro, em 2015 eu tive a oportunidade de morar 8 meses nos Estados Unidos. Eu já vinha estudando muita coisa, acompanhando muita coisa, mas tive a oportunidade de presencialmente estudar com vários profissionais, treinadores que eu admirava, que eu acompanhava. Então isso abriu muito leque, uma visão que a gente já tinha um pouco mais moderna de treinamento, não aquela coisa mais cartesiana ou tradicional, que faz efeito, que funciona, mas hoje em dia, nos 4 cantos do mundo aí, as metodologias de treinamento, né, principalmente voltada para a performance esportiva, estão voando demais. Todo dia é publicada uma coisa nova, tem muito trabalho interessante sendo feito aí, e as modalidades esportivas aí, principalmente nas Olimpíadas, nas Copas do Mundo, se for ligado a futebol ou as outras Copas, né, ligado à natação, corrida, atletismo, essas coisas. Então, o treinamento desses atletas está muito evoluído, né? E assim, no Brasil a gente sempre via as coisas um pouco mais lentas, as pessoas acomodadas naquele feijão com arroz de sempre, que dá certo até um certo ponto, mas que estava precisando de algo mais, né? Então, quando eu voltei, a gente conversou, e um nicho muito importante que não tinha, é muito raro, assim, um centro de treinamento ou uma academia explorando esse nicho, que é a parte da reabilitação, né? Reabilitação pelo movimento e a performance esportiva. Então foi o foco que a gente colocou, e graças a Deus deu certo demais. E a galera que a princípio era uma novidade, assim, os alunos, como é que foi explicar? Não, aqui não tem extensora, não tem. Como é que foi esse implemento disso na cabeça dos alunos? Rapaz, assim, primeiramente a gente criou uma metodologia própria de atendimento, desde a avaliação até todo o protocolo de atendimento. E uma coisa muito interessante foi que a gente começou a ministrar cursos, né, específicos da nossa metodologia de treinamento, né, baseado em tudo que a gente já vinha estudando há um bom tempo, e isso foi agregando valor nos profissionais, né, que se tornaram parceiros também, tanto da área de educação física quanto da fisioterapia. Eles começaram a fazer os cursos, começaram a aplicar um pouco dessa metodologia com seus pacientes, com seus alunos. Isso foi rodando, foi girando, foi tendo uma aceitação legal, e aos pouquinhos as pessoas foram conhecendo que é isso, o que é o Drive, né? De onde é, o que fazem, né? Como é que isso pode agregar na minha vida. Sim. E isso foi interessante. E aí, a classe médica também, alguns médicos começaram a se interessar, alguns foram e são nossos alunos, são nossos clientes. Até hoje, né? Eu vejo lá no Instagram, bastante, participam, estão lá com vocês. Indicam bastante, né?
entenderam o que é a proposta do Drive, e isso tem sido maravilhoso, cara. Tem somado bastante pra gente. Acredito. Quando a gente traz alguma coisa assim, inovando e para melhor, a aceitação é questão de tempo. Vocês trouxeram uma nova visão pra galera profissional da educação física, que a princípio eu acredito que muitos olharam meio torto, né? Teve isso? Teve. Sempre tem, né, cara? Infelizmente a área da educação física tem ainda, né? Tem essas âncoras, né? Que atrapalha o desenvolvimento da profissão. Tudo, né, cara? Então a gente se apresenta muito como voltado ao movimento, não é nem voltado à prática de exercício físico, à prática de atividade, a coisa é voltada para o movimento. Então a gente consegue integrar desde a reabilitação até a performance esportiva, né? Vai utilizar algumas variáveis ali, mas o movimento está presente em tudo, né? Com certeza. E com o movimento é disso, desde a reabilitação ali, fases iniciais para performance. Todos são movimentos. Só vai diferenciar a intensidade, os objetivos, tudo vai ter sua finalidade. E tendo esse nicho aí que vocês entraram, os atletas amadores e profissionais também, como vocês introduzem eles no método? Como é que você explica, mostrando as bases para vocês quando você vai pegar um atleta, uma pessoa que pratica corrida? Quais são as bases que vocês apresentam para esse aluno? Assim, todo aluno que chega no Drive, ele é avaliado, certo? Ele passa por uma avaliação funcional do movimento completa, certo? Tudo baseado numa anamnese pré-estabelecida antes, e a gente sabe quem é aquele indivíduo que está vindo para você ser avaliado. Então, qual o perfil desse indivíduo? Eu sou um idoso de 50 e poucos anos, mas sou praticante de corrida. Qual o seu histórico dentro da corrida? O que é que a corrida oferece para você hoje em dia? É um hobby? Não, eu treino corrida realmente, eu sou um praticante daquilo. É a minha válvula de escape. Se eu não correr, eu fico estressado, Então, quem é essa pessoa? Qual essa modalidade esportiva representa na vida dessa pessoa? Você está vindo aqui ser avaliado por quê? Porque você teve uma lesão, você tem algum tipo de patologia que você já tentou em vários outros locais melhorar e não melhorou. Então, assim, a gente tem um histórico muito bom de conseguir reabilitar as pessoas pelo movimento, por coisas normalmente, às vezes, mais simples do que aparenta, né? Às vezes as pessoas têm uma lesão, sei lá, ligada ao corredor, fascite plantar, canelite, lesão de joelho, bem comum. Essas coisas. As pessoas, tô com fascite plantar. Me disseram para eu ficar um mês sem... Se não for cirurgia, né? Tem que parar um mês sem correr e caminhar só e essas coisas. Não, beleza, vem cá. Então vamos avaliar esse indivíduo. E às vezes não é uma coisa tão assim, e tudo isso envolve muito a parte emocional, né? As pessoas às vezes chegam pra gente na hora de avaliar emocionalmente abaladas, né? Porque às vezes a corrida ou a pelada ou aquilo é uma válvula de escape, é um momento que o cara tem de prazer na vida. Aí você chega assim e fala, você não vai mais correr? É como você chegar pro fumante e falar, para de fumar agora. É verdade. É meio complicado, né, do cara. E às vezes tem a questão da sensibilidade do profissional que eles procuram. Por quê? Eu sei disso, eu trabalhei algum tempo lá no ABC Futebol Clube, 5 anos, 6 anos, e quando o atleta ia procurar um médico por fora, ele via a ressonância do joelho, ele dizia, você não pode fazer mais nada, porque tem todas as adaptações ali no joelho dele, desgaste e tudo, de intensidade, e o cara, não conhecendo que ele é atleta profissional, diz, não, você tem que se afastar, só que o cara foi lá por um detalhezinho, não é? Então, você saber o profissional que você tem esse primeiro contato vai fazer a diferença no percurso que você vai percorrer. É verdade. Tanto para melhorar o seu desempenho, quanto para melhorar alguma lesão, alguma dor, uma reabilitação. Então, essa parte da avaliação que vocês fazem é fundamental. Você entender o que está acontecendo, não só no físico, mas também o histórico, o que já aconteceu, o que aquele aluno quer, aquele paciente está procurando dentro da corrida. Isso faz toda a diferença na evolução do paciente, do aluno. Isso. E
voltando aqui para a corrida, quais os detalhes que você percebe lá que você falou de fascite plantar, a questão dos pés? Você fala, eu lhe acompanho nas redes sociais, acompanho seu trabalho, qual a importância dos pés para o corredor? Ele influencia só por causa do tênis? Quais as ligações que ele tem com o resto do corpo? Assim, os pés é uma paixão antiga, né? Eu já estudo muito sobre os pés, gosto muito. E uma coisa bem interessante da gente deixar claro é que a gente fala, não, vamos treinar os pés, parece que as pessoas confundem com treinar descalço, né? Então, uma coisa pra gente deixar claro é, treinar descalço não é você treinar sem tênis, sem sapato, sem sandália, isso é treinar descalço, você fazer suas atividades descalço. E treinar os pés é da mesma maneira que você treina o resto do seu corpo, fazer liberação, autoliberação nos pés, se precisar de algum tipo de liberação, é você fazer alongamento nos pés, é você ativar os músculos, principalmente intrínsecos, né? Aqueles músculos mais estabilizadores dos pés. Então, você treinar o pé, você separar um período do seu treinamento, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, para treinar os seus pés, né? Então, existem vários estímulos, né, que podem ser feitos e devem ser feitos, e para o corredor nem se fala, né? Às vezes fica muito naquele negócio, não, pô, vou começar a correr, vou comprar um tênis bom, comprar um tênis de tanto, e, pô, é confortável, é legal, mas eu comecei a sentir, pá, não, beleza, mas e aí, você tá treinando? Não treina, então não treina os pés, faz uma coisa, então quem tá dentro do tênis precisa estar preparado. O tênis ali é o que você tem que procurar, o que é o mais confortável para você, independente do preço, da marca, da coisa. Você pegar um tênis ali que é confortável para você, perfeito, tá show para correr. E isso é um detalhe muito importante, porque principalmente quem está iniciando na corrida se apega muito ao tênis. Não, qual é o melhor tênis para me correr? Qual é o tênis para pisada pronada, supinada? Eu tenho dor no calcâneo, eu tenho joanete. Então, a galera esquece que o tênis é um acessório. O que vai estar trabalhando ali para proteger e absorver o impacto da corrida, lhe dar estabilidade, é a musculatura, é a consciência que você tem ali dos pés, dos movimentos. E qual a influência que um pé destreinado pode gerar para o resto do corpo? Bom, o primeiro toque no chão é o pé, né? Quando você está andando, que você está correndo ou saltando. Então, você precisa ter estabilidade e mobilidade nas articulações, né? No pé, principalmente, você precisa ter uma estabilidade do arco plantar, mas não quer dizer que ele não pode ser flexível, ele precisa ser flexível para amortecer aquela carga e depois propulsionar. Então, você estimular o seu pé para isso, aquele primeiro toque lá, se ele está preparado para receber aquilo, ele amortece o máximo possível, diminui a sobrecarga que vai ser levada para o tornozelo, que vai diminuir para o joelho, diminuir para o quadril e assim sucessivamente. Se o seu pé não está preparado para receber aquele impacto, ele simplesmente joga para cima. Ele falou, não aguento isso aqui e vai para cima. Alguém naquele processo vai receber o tornozelo primeiro, aí depois o joelho, depois o quadril, depois a coluna, e às vezes o cara começa a correr, nunca teve dor, nunca teve nada, ele começa a correr, daqui a pouco sentindo minha coluna, vai verificar, vai investigar, olha só a coluna. Não, a gente vai lá, aí investiga a coluna, tá lá, surgiu uma hérnia de disco. Pô, mas o que foi que aconteceu? Eu não tive um trauma, não aconteceu nada. Meu amigo, vá avaliar o resto. Será que seu pé tá legal, seu tornozelo tá legal, seu joelho tá legal? Tudo, até chegar naquela coluna, pode ter sido gerado de alguma coisa que o pé não estava preparado para receber. Entendeu? Então, esse estímulo nos pés, de treinar os pés, assim como você treina todo o resto do seu corpo, é fundamental para quem pratica esportes que tem a corrida. Sim. A corrida de rua principalmente, mas futebol, tênis, basquete, tudo que você precisa correr, precisa acelerar e desacelerar, precisa treinar seus pés. É a base, né? Se a base não for estável ali, não lhe der segurança, como é que você vai fazer? Isso é importante para você que está assistindo aí em casa, perceber que às vezes você aparece com uma dor no joelho, aí a pessoa foca só no joelho. Não, eu tô botando gelo todo dia, tô correndo, e essa dor não tá passando. Aí quando o sintoma da dor diminui, ele volta a treinar forte e a dor aparece de novo. Vou fazer uma ressonância. Aí tem lá uma alteração no tendão patelar. Tomo remédio, fiz uma
analgesia ali, quando treina desforça, dor de novo. Então esse detalhe de uma região estar doendo, não necessariamente a causa está naquela região que está incomodando. Isso pode vir de outra região, do pé, como a gente está falando, pode vir do quadril também instável. Então por isso a importância da avaliação, porque com a avaliação você vai entender quais os caminhos você vai seguir para identificar a real causa. Porque Vinícius pode falar bem aqui, quando a gente não atua na causa, a gente só vai estar, como diz outro, enxugando o gelo, não é isso, Vinícius? Exatamente. E assim, falar um pouquinho sobre a avaliação, que as pessoas às vezes têm. Não, você fez avaliação física ou avaliação, não importa o tipo da avaliação, mas as pessoas veem, não, a avaliação, aquela de ver a perimetria, percentual de gordura, não é esse tipo de avaliação. Esse tipo de avaliação tem uma importância para um critério lá de comparativo depois, estético ou de saudável, tranquilo, sem problema nenhum, mas o seu corpo, ele se movimenta, né? Você corre, você freia, você sobe escada, você desce, então você precisa avaliar o seu corpo em movimento. Você vai treinar ali em movimento, você precisa avaliar ali em movimento. E essa avaliação, ela é fundamental antes de uma prescrição. Né? Você vai iniciar uma prescrição, você profissional que vai iniciar um personal com um aluno, tem que fazer uma avaliação funcional de movimento com esse indivíduo. Você, às vezes, fisioterapeuta, vai receber um paciente, o cara às vezes chega lá com dor no joelho. Pô, esse cara chegou na dor no joelho, mas chegou na dor crônica. Será que ali o fisioterapeuta não pode fazer uma avaliação do quadril, do pé e do tornozelo, tentar encontrar uma possível causa de estar gerando aquela... E na hora da reabilitação, na hora de estar fazendo a fisioterapia, fazer alguns estímulos para melhorar o quadril, o pé, o tornozelo e deixar esse cara de maneira global mais evoluído do que só pensar no joelho. Então, são essas coisas que o mundo todo está evoluindo nisso e às vezes a gente fica preso naquele, avaliação aqui, não, porque isso, não, porque aquilo não preciso, vou comprar um tênis melhor. Então, às vezes peca nesse sentido. E a gente vê que cada vez mais é o movimento que resolve a parada que a gente estava observando, que quanto mais você tem consciência dos seus movimentos, do seu corpo, mais seguro e mais fácil vai ser para você controlar ele. Tanto na corrida, no esporte, no dia a dia, porque se você perde essa consciência corporal, você não sabe o que você está fazendo, se está contraindo um músculo ou outro, correndo. Eu, como atendo muitos corredores e triatletas, tem gente que não tem coordenação. Corre 42 quilômetros, não, vamos fazer aqui uma coordenação. Braço subindo com a perna. Aí a pessoa, vixe, eu não sei correr não, Eu disse, não, você sabe correr, que você está correndo até hoje, mas a sua coordenação está deixando a desejar. E esse detalhe, falta de coordenação, parece besteira, mas isso aí está gerando sobrecarga em algum canto durante a corrida. Então, o que você pode falar da importância de questão de controle do movimento, coordenação e a repercussão negativa que isso pode gerar se a pessoa não tiver? Esses padrões de movimento assim das pessoas, a gente na hora da avaliação, de coloca o cara para andar, para trotar, para correr, né, mudar de direção, para a gente ver cada coisa interessante. Mas assim, antes de qualquer coisa, o gasto energético é muito maior. Do cara que não tem essa consciência corporal, que não consegue fazer a dissociação da cintura escapular com a cintura pélvica na hora da corrida, ele tem um gasto energético muito maior. Você tem a sua dissociação legal, em 1 quilômetro você gasta energia X. Aquele cara está gastando um X,5, quase 2. Se esse cara tem uma orientação simples. De melhorar aquela dissociação, de conseguir fazer aquilo de uma maneira melhor, o rendimento dele vai lá para cima. Então, às vezes são alguns pontos que às vezes as pessoas falam, eu gosto de corrida, tá todo mundo correndo, eu vou começar a correr. Aí vai. Então é que nem você procure um profissional, procure alguém que possa te orientar, um profissional capacitado. Existem vários, né? Aqui em Natal tem profissionais excelentes de várias áreas, né? Na área de corrida, então, vários treinadores. Procure uma pessoa para te avaliar, né, dos pés à cabeça direitinho, te mostrar os seus pontos positivos, principalmente, né, não só os pontos negativos, as compensações, as coisas ruins, não. A maioria das pessoas tem
muita coisa positiva, né? Então evidenciar isso e lapidar as outras coisas. Você pode ter certeza que vai melhorar muito sua performance. Não, com certeza. Questão de gasto energético, principalmente para quem corre, é longa duração, você fica ali 1 hora, 2, 3, 4 horas correndo. Faz falta, né? Um detalhezinho ali que você pode melhorar na sua coordenação da consciência corporal pode ser o resultado que você quer, baixar seu tempo ou até prevenir uma lesão, que é bastante comum nessa galera que começa na empolgação, né? Não, eu vou correr aqui 5, vou para 10, vou para 21 e sem preparar meu corpo da maneira adequada. E por falar nessa questão de preparar o corpo, a questão da adaptação do atleta para amador, né, que a gente está falando, mas você também tem contato com os profissionais, questão de adaptação, como é que você faz para eles aderirem esse tempo que requer para o corpo entender o que está acontecendo? Porque eu acho que acontece comigo, eu acho que acontece também com vocês. A gente passa um movimento que eles não estão acostumados. Para que isso? Só isso? Aí quando vai fazer, vixe, é difícil. Então, como é que vocês explicam para eles aderirem e aceitar esse processo? Assim, a partir da avaliação, você consegue mostrar para a pessoa quais são as principais deficiências que ela tem. Né? Então, por exemplo, tem jogadores profissionais de futebol que vão chegar lá, que o cara que já jogou na Europa, cara rodado, você vai deixar ele numa base unipodal, durante 5 segundos ele não consegue ficar num pé só. Então, assim, não tem estabilidade nos pés, pé com arco colapsado, joanetes gigantes por causa de chuteira apertada desde então, novo. Assim, padrões de movimento muito aquém de um atleta profissional, né? Padrões de movimento de agachar, de levantar, coisas muito aquém, mas pessoas fortíssimas. Você bota o cara para correr, ele fica 3 horas correndo ali. Você bota o cara para empurrar, para fazer força, o cara tem muita força. Explosão só quem tem. Direto. Mas assim, é uma bomba relógio, né? Porque você vai avaliar flexibilidade baixa, mobilidade muito ruim, né? Padrões de movimento, controle motor, principalmente base unipodal. Pô, quando você está correndo, você está saltando de uma perna para outra. Exato. É sempre unipodal. E as pessoas têm uma mania de treinar sempre bipodal para praticar esportes unipodais. Então, por isso as coisas não se encaixam, né? O corpo não entende aquilo. Você recebe um tipo de estímulo e vai exigir do seu corpo de outra maneira. Então, na hora que você avalia e você consegue mostrar, você precisa melhorar isso aqui, você precisa melhorar essas valências, né? E inserir isso no treinamento daquele indivíduo, ele começa a melhorar rapidamente, porque ele tem desenvolvido várias outras coisas que automaticamente vão puxando na hora que você começa a estimular. Agora, se você não gera aquele tipo de estímulo, seu corpo não entende que aquilo existe. Vai entender nunca. E uma coisa que eu sempre procurei essas informações, a galera do treinamento NFL, NBA, é totalmente diferente. Você vê que os caras são coordenados, têm controle, são fortes. E a gente vê que isso é da base, né? Não é trabalhado isso na base. Então, quando o cara chega no profissional, já é aquilo. Para aprender, difícil. É difícil. Então, você, assim, tendo essa visão, você já teve a experiência lá nos Estados Unidos e aqui, o que não encaixa? Porque tá tão... Hoje menos, mas porque ainda tem essa discrepância em clubes grandes. Se você tiver alguma experiência que possa relatar alguma história, porque às vezes ainda não tem esse trabalho para o cara, quando chegar no profissional, ter um controle maior, ter uma capacidade melhor do corpo. Por que ainda tem essa dificuldade aqui? Vontade de inserir. Aí, né? O conhecimento tá aí. Eu vejo que é vontade dos dirigentes ou das pessoas envolvidas inserirem isso, porque as informações estão aí, cara. As informações estão aí. Vários atletas de clubes aqui de Natal treinam conosco lá, fazem um trabalho paralelo além do clube. E assim, a visão às vezes de vários médicos, de vários fisioterapeutas, de vários profissionais de educação física ainda segurando em relação, porque ainda tem aquela mentalidade de que tá com dor, tem que fortalecer. Sim. Tudo é fortalecer, né? Então você tá com a dorzinha na lombar, fortalecer. Tudo isso aqui tem que fortalecer. Nem sempre a pessoa tá precisando de força.
né? Não é só força que a pessoa está precisando. Precisa alongar, precisa de flexibilidade, precisa melhorar a mobilidade, precisa de estabilidade, precisa de controle motor, precisa entender que existe a fase de aceleração, mas existe a de desaceleração, e que normalmente as lesões ocorrem na fase de desaceleração, na hora que você está freando o movimento. Se você não tem aquele controle, você freia de qualquer maneira, e é onde ocorrem as lesões, né? Então, assim, eu vejo hoje alguns clubes, né, assim, de futebol mais evoluídos aqui no Brasil já têm essas metodologias, já aplicam isso. Você vê, assim, times que jogam 3, 4, 5, às vezes 8 partidas com o mesmo time, muda uma peça aqui, outra ali, por questão técnica, mas os caras não se machucam, né? Tem o tempo de lesão muito menor, né? Um exemplo muito legal que a gente sempre usa lá no curso em 2014, né? Em 2010 a 2014 foi treinado por Mark Verstegen, o criador da ESUS, né? Que é a metodologia que a gente utiliza também, a seleção da Alemanha. Eles pegaram os caras de 2010 a 2014, treinaram os caras. Quando chegaram na Copa, voando. Os caras voando, não se machucavam, era o mesmo time, os 7 jogos, não tinha lesão, não tinha nada, não tinha... Então, é um padrão de jogo. Você vai pegar, a seleção alemã é toda dura, não tem padrão, você olha os caras tudo desengonçado, beleza, mas os caras faziam o que precisavam fazer. Receber bola, tocar e fazer o gol. Né? Então, a informação está aí, né? Todo mundo tem acesso, né? Você chegar e falar assim, cara, será que isso que a gente está oferecendo hoje em dia tá legal, tá adequado para o que essa pessoa que está vindo me procurar? Não, preciso de mais informação, preciso estudar mais. Então tá tudo aí. E isso a gente vê no resultado, né? Como você falou da seleção da Alemanha, porque você tendo toda essa base de mobilidade, estabilidade, força, consciência corporal, na hora de chutar uma bola você vai estar mais equilibrado, você vai ter mais precisão no chute e você vai ter uma execução melhor daquele padrão de movimento específico. Se você só tem força e, vamos dizer assim, o jeitinho brasileiro, em determinados momentos vai dar certo, mas nem todos. Nem sempre. E a gente trazendo essa base aqui para os nossos alunos, pacientes, quais esses pontos que você acha importante? Se você puder falar um pouquinho de questão de mobilidade, por que mobilidade é interessante, estabilidade, padrão de movimento, força. Se você puder falar um pouquinho desses benefícios que cada um traz pra gente, seria interessante pra galera que está assistindo aí, que ainda não deixou o like, deixa o like aí nesse vídeo e compartilha com a galera. Bom, a gente entender um pouquinho sobre as valências, né? Por exemplo, mobilidade. O que é mobilidade? As pessoas falam, não, vou ficar alongando aqui por causa de mobilidade. Mobilidade é a soma de flexibilidade mais força. Então, eu estou numa articulação do quadril, num plano X, sagital, frontal, transverso, não importa. Qual é aquele plano de movimento que estou lá, que eu estou exigindo daquele quadril? No plano sagital, beleza. Ali eu preciso da flexibilidade da cadeia posterior, permitindo que aquela perna suba, e preciso de força nos meus flexores do quadril para fazer aquela perna subir. Então a junção de uma boa flexibilidade com uma boa força geram uma boa mobilidade. Então, vou fazer treino de mobilidade. Você não treina a mobilidade. A mobilidade é um resultado de duas valências que são bem desenvolvidas e geram um quadro bom de mobilidade. Então, as pessoas confundem, é um alongamento e melhorar a flexibilidade, precisa disso, né? É uma coisa que é uma briga eterna, eu vou até X segundos, tanto. Passou de X segundo, como se o corpo, fuso muscular, como se o corpo ficasse contando, tivesse um reloginho lá, né? É a mesma coisa das repetições, né? Se você for até 7, dá tanto, se você for até 14, cresce mais. Então, assim, o corpo, ele é dinâmico, ele é tridimensional, né? Você precisa estimulá-lo de maneira tridimensional, né? O corpo vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo, roda para direita, roda para esquerda. Então, se eu estimulo só num plano de movimento e vou exigir do meu corpo em outros planos de movimento, eu vou estar correndo risco ali. Sim. E se eu faço esses estímulos várias vezes e meu corpo ainda não está preparado, a probabilidade de eu ter uma lesão, um quadro de dor, desconforto, é grande, né? Então,
estimular o seu corpo de maneira global, de maneira integrada, conseguir dividir as valências físicas dentro das suas sessões de treinamento é importantíssimo, né? Mas eu só corro para frente, só corro na rua, pá. Mas cada movimento que você está fazendo, ele é tridimensional. Na hora que seu pé pisa lá no chão, precisa amortecer, seu tornozelo ele gira, o joelho, o pau, o quadril, tudo. Então os movimentos eles são tridimensionais. Se você só treina lá naquela sua maquininha que empurra para frente, para trás, faz aquilo, eu vejo meu músculo grande crescendo, pá. Você está adquirindo força ali, amigo. Você está adquirindo. Mas é uma força concêntrica, né? Uma força ali que você está estimulando na hora da corrida, que você pisa lá, que você está correndo, que você vai pisar para desacelerar, aquela força ela não é mais concêntrica, ela passa a ser excêntrica. Então aquele estímulo que você está fazendo talvez não seja a proteção que você está precisando na hora da corrida. Então essas coisas são interessantes de pontuar na avaliação, né? Quando a gente avalia a pessoa, a gente dá esse feedback, a gente acredita, né? Não tem como a gente afirmar que alguma coisa está ali, né? A gente acredita que você está sentindo esse desconforto ou você está tendo essa lesão por causa disso, né? A gente propõe para você esse tipo de estratégia para a gente ir por esse caminho aqui, que a gente acredita que aqui a gente vai conseguir melhorar o seu quadro. Então isso aí é muito de você comunicar, de você afirmar para a pessoa, mostrar para ela que ela tem uma não é uma salvação, mas tem uma estratégia pensada para ela sair daquele quadro atual. Certo, e a estabilidade? Você falou da mobilidade e estabilidade. Cara, estabilidade, a gente tem estabilidade estática e estabilidade dinâmica, né? As pessoas pensam muito de, não, estou na estabilidade estática, vou botar o cara para fazer prancha, fazer isso, treinar meu core, tudo isso é trabalho de estabilidade. Mas na hora que eu estou correndo, que eu vou lá e vou pisar, meu pé precisa tocar o chão todinho, eu preciso ter uma estabilidade, principalmente de 3 pontos ali, no calcanhar e os 2 pontos lá na frente, preciso gerar essa estabilidade para proteger as articulações acima, né? Na hora que eu estou pisando, preciso ter estabilidade no joelho para desacelerar aquele movimento, né? As pessoas pensam, não, o joelho é só para fazer flexão e extensão. Na hora que eu piso lá, eu preciso evitar que essa flexão ocorra, né? Meu quadril precisa, na hora que eu estou pisando, eu estou meu corpo todinho, meu peso todinho em cima daquele membro, então várias articulações recebendo aquela carga. Se eu não tiver estabilidade ali, eu vou gerar compensações, e essas compensações repetidas podem gerar lesões. Alguém vai pagar o pato, alguém vai estar trabalhando, alguém vai estar trabalhando mais do que os outros e pode começar a aparecer um desconfortozinho naquela região. E a gente percebendo que a galera não tem essa consciência de questão de preparar o corpo para a corrida, de ter essas bases, quais vamos dizer assim, informações, além da avaliação, que vocês percebem que eles têm maior dificuldade de entender? Quando a gente vai passar, falou da avaliação tudo, mas o que eles têm dificuldade? É o movimento diferente? É não saber contrair isso aqui? Não sei contrair isso aqui. Qual é essa dificuldade que o aluno tem? Rapaz, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas preferem prestar atenção, ou ouvir, ou ler, ou seguir ideias de pessoas que não estão próximas a ela, né? Tipo redes sociais. Eu vi na rede social que era bom fazer isso. Confie no profissional que está do seu lado. Confie naquele treinador que você está investindo nele, no seu personal, né, no seu fisioterapeuta. Acredite naquela pessoa, ouça o que ela tem para te dizer, né? Então, muitas vezes a gente fica querendo prestar atenção mais nos outros ou no que o amigo fala, pessoas que não têm esse conhecimento, não entendem desse tipo de treinamento ou de tratamento e, às vezes, correm mais riscos, né? Então, acredite naquele profissional que está do seu lado, ele está ali, ele estuda para isso, ele é preparado para isso, valorize esse profissional, ele vai te orientar da maneira assim, e siga o que ele está dizendo, siga o que ele está dizendo que vai ser melhor para você. Uma hora vai dar certo, não é possível que o cara não esteja entendendo o que está acontecendo com o seu corpo. É verdade. E você, rapaz, como é que tá na correria do dia a dia? Eu sei que é difícil, a gente tá encaixando um tempo, mas como é que tá? Tá procurando se movimentar, achar uma atividade física aí? A gente falou um pouquinho antes, mas por que eu tô perguntando isso? Porque muita gente se identifica hoje em dia na correria, não tem tempo para
tá fazendo alguma atividade, como é que você vai tentar encaixar aí alguma coisa na rotina? Rapaz, pai de família. Pai de família. O cara treina em casa, né? Com a filha pequena, desce aqui, sobe, deita aqui, papai, faz isso, faz aquilo. Mas assim, uma atividade física regular, sistemática mesmo, faz um tempinho que eu não tô conseguindo, infelizmente. Você passa o dia todo, né, ministrando treinos, ajudando as pessoas, sim, orientando, tentando fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, e às vezes a gente, por tempo, não, é normal isso, procrastinação também de várias coisas, vai deixando passar, mas bato minhas peladinhas aí, jogo minha bolinha de vez em quando aí, 1-2 vezes por semana. Futebol vai também de vez em quando? Rapaz, os caras só marcam futebol na hora que eu tô dando aula, sacanagem. Mas vocês estão deixando você de fora do futebol? Tá brincadeira, mas de vez em quando dá, vai, participa, brinca um pouquinho, né? Pra desopilar também, sair um pouquinho, mudar o foco, mas pratiquem atividade física, não façam igual a mim não, pratiquem, sigam lá direitinho e que vai dar certo. Não, dá, todo mundo tem esse tempinho de encaixar na rotina, principalmente depois da pandemia, muita gente tem que se movimentar aí para compensar o tempo que ficou parado, mas a gente sempre vê que a gente passa as informações e só falta a questão de encaixar ali na rotina para estar fazendo. E você, como lá da proprietária da Drive, junto com o André, que hoje não pôde estar aqui, infelizmente, André participando do nosso papo, ele está rodando o Brasil lá na pós dele, passando um pouquinho da metodologia da Drive, e eu vejo pelos relatos deles que a galera fora daqui, em outros estados, vê aquilo como novidade, assim, vê com surpresa. Nossa, vocês, o que você acha disso? Que a gente aqui, às vezes eu me surpreendo com isso também, porque às vezes pessoas de outro estado vêm perguntar coisas pra mim, poxa, será que não tem ninguém aí? Como é que você vê essa questão do trabalho de vocês sendo visto com bons olhos fora da nossa cidade? Cara, é maravilhoso, é fantástico, cara. André tem levado aí os 4 cantos do Brasil através da pós-graduação que ele representa aí, e tem feito com maestria, né, cara? André é fera, André chega lá, vai dar as aulas, total domínio, né, da metodologia. Isso é muito importante, esse feedback que as pessoas dão. É como a gente falou antes, né? A informação tá aí, né? Mas as pessoas estão acostumadas com aquele tradicional, sempre o tradicional, né? Eu vou fazer uma pós-graduação de treinamento tradicional, vou fazer um curso de treinamento tradicional, e às vezes está ali todo dia, tocando a campainha, vai ter um curso disso, vai ter um curso voltado para isso, vai ter uma mentoria, vai ter alguma coisa, e as pessoas às vezes se desviam, né? Sim. Então, quando você tem acesso, né, a um tipo de metodologia que é algo que engloba tudo, cara. A nossa metodologia vai lá desde a reabilitação até a performance esportiva. E isso passa, treinamento de força, passa pela parte estética, passa pelo emagrecimento, tá tudo envolvido, né? Então, quando ele consegue divulgar essa outra metodologia de treinamento de uma forma aceitável, adaptável, né, para o dia a dia das pessoas, é muito legal, muito legal. Eu vejo isso também pelos cursos que vocês fazem aqui nos módulos da Drive, porque já tem uma galera aí que entraram no mercado já conhecendo vocês e com essa metodologia. Como é que eles relatam para vocês, que eu garanto que é só coisa boa, de abrir esses olhos para essa área da educação física? Como é que eles relatam isso para vocês? Os comentários de vocês passarem essa informação diferente, abrir os olhos, como é que é esse feedback? Pedro, assim, essa metodologia foi criada baseada em quase 10 anos de estudo, né? Muito estudo, muita pesquisa, muita coisa, sentir na pele, né? Treinar em relação a essa metodologia para conseguir colocar em prática. Então a gente sempre fala nos cursos, isso que dá certo pra gente,
O cara chegou aqui com lesão no joelho, chegou com lesão na coluna, impossibilitado, queriam fazer cirurgia. E disseram, ó, você tem 70 dias, você tem 60 dias, 90 dias, senão você vai para faca. Então, quando você começa a introduzir movimento na vida daquele indivíduo que nunca recebeu movimento, sempre fez exercício, prática de atividade física, para aquele negócio, mas não movimento, você pensar nas valências que ele precisa naquele momento. Então, quando você começa a inserir isso e tem um resultado, e a gente mostra os cases de sucesso, né, que a gente teve, pessoas que chegaram, o cara chegou aqui com tosse de tornozelo e tá aqui com imobilizador e eu não posso nem pisar no chão durante 15 dias. Aí você chegar, dentro da nossa metodologia, a gente tem um processo disso, de tentar reverter isso. Aí, ó, tira esse imobilizador, vamos avaliar você. E o cara sair andando. Então não é mágica, é algo que a gente acredita. Tem embasamento, não é? Movimento, tem um embasamento todinho em cima disso. Nem a pessoa, pô, como é que pode? O cara entrou de muleta e saiu andando. O que vocês estão fazendo? É mágica. A gente está fazendo tudo que a gente está compartilhando com vocês no curso. Só que a maioria das pessoas não coloca. Sim. Não coloque em prática. A gente está dizendo, cara, faça isso. É só você pegar, estudar um pouquinho sobre aquilo, entender aquilo e colocar em prática. As pessoas que estão colocando, né, os profissionais, tanto da área de educação física quanto da fisioterapia, que estão colocando essas coisas da metodologia, não seguir a nossa metodologia à risca, mas alguns dados que a gente coloca para um público X tem tido resultados excelentes. Excelentes. Porque vocês são de 2017, 16? 2016 a gente iniciou. Pronto, já vem aí esse tempinho colocando essa metodologia em prática, passando esse conhecimento para os profissionais, e isso está refletindo no mercado da educação física e também nos clientes, nos alunos, porque eles percebem a diferença. Se ele está procurando um profissional do movimento que trabalhe, ele vai saber e vai ligar a vocês. Vocês conhecem a Drive? É tipo a Drive, porque vocês viraram a referência em relação a um treinamento integrado. Porque já ouvi muito, não, tem tal canto que é tipo a Drive. Não sei onde, é igual a Drive. Uma paciente minha mesmo falou, acho que foi mês passado. Não, eu tava vendo seus vídeos, não sei o que, eu vi, é tipo a Drive. Eu disse, não, é porque a gente trabalha com movimento e quando a gente tem essa visão, é aquilo, não tem o que fugir, não é? A gente quer que você se movimente para deixar o seu corpo mais preparado para o que você vai fazer. Caminhar, jogar bola, correr, triatlo, nadar, porque o movimento, como você falou, é tridimensional. Se você tem um caminho ali numa mata que tem só a trilha, se você for para outros cantos, você vai ter dificuldade. Então é isso que a gente trabalha. Você ter outras opções para andar naquele caminho. Então isso a gente acho que vocês têm orgulho disso, de ser referência nesse setor, de trabalhar com o movimento. E em relação a galera da fisioterapia, vocês têm lá, Leandro está lá ainda? Sim. Pronto. Como é essa comunicação das nossas áreas, que são bem próximas, como é que vocês trabalham junto lá, esse processo com os alunos? Rapaz, assim, fisioterapia e educação física, cara, se misturam, se somam, né, se completam tudo. E, assim, tem várias pessoas que procuram direto o serviço do fisioterapeuta, né? E Leandro é um cara que entende a nossa metodologia e vários pacientes dele, quando chegam naquela fase de transição, ele já indica, né? Então as pessoas quando chegam pra gente, vindos dele, o cara tava assim, passou por esse processo, tá? Ele tá aqui, ó, tá belezinha, agora é com vocês. Então a gente vai fazer a avaliação todinha do cara de novo, normal, para introduzir a nossa metodologia, mas já vem com esse feedback todinho, né? Já vem com essa bagagem aqui de lá. O embasamento do cara. É a mesma coisa, cara. Algumas pessoas que treinam com a gente, que vão lá, sei lá, praticante de pelada, de campeonato de futebol. O cara foi lá e se machuca. Pô, o cara tá lá, se machucou. Eu vou querer ficar aqui, ó, não, vamos aqui, vamos pegar. Cara, vai aqui, faz 2, 3, 5 sessões com ele, sim, particular, que você vai evoluir. Aí ele vai dizer, cara, sem problema nenhum o cara fazer lá sessões de físio e treinar com a gente.
outras coisas sem problema nenhum. Então esse jogo de toca lá, recebe aqui, cara, flui muito bem. Se complementam demais. E é necessário, pô. É necessário. Não existe aqui, eu fiz aquele cara melhorar nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não existe isso, cara. Entendeu? Existe a bola de ouro é o cliente, é o aluno. Né? Se ele tá bem, é o que importa. Exato. Porque às vezes tem essa briga, né? O ego, né? O ego, né? Fulano fez isso, eu não fiz e não indicou, que não sei o quê. E a gente vê que a soma, uma área complementa a outra. Como você falou, elas estão muito próximas, se juntam, se misturam. Então, você ter essa ligação, esse contato de médico, de fisioterapeuta, de profissional da educação física, você aumenta o leque de opções de entender o paciente e ter mais recursos para solucionar aquele problema dele. E pensando nisso, os alunos hoje em dia lá na Drive, eles procuram mais nessa fase que está com algum desconforto e quer voltar a praticar atividade física, são pessoas sedentárias que estão com algum desconforto, são atletas. Como é que está essa chegada de novos pacientes, alunos? Pedro, assim, de 90% a 95% do nosso público são pessoas que chegam com quadro de dor ou lesão, certo? Ou porque já conheciam, já sabiam, ou por indicação, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de lesão, uma lesão breve, mais simples, o cara às vezes em um mês, ele tá belezinha, tá show, tá limpo já. Então, você já está estimulando outras coisas nele, ele já vai evoluindo muito bem e desenvolve, né? Então, isso é muito legal. E algumas pessoas mais a médio prazo, né, tem um prazo um pouco mais demorado para evoluir, dependendo do tipo de lesão, dependendo de qual tipo de acompanhamento essa pessoa está fazendo também. Não, eu vou treinar com vocês, mas eu estou fazendo um acompanhamento com fisioterapeuta, então vou fazer os dois, excelente. Não, eu estou fazendo um acompanhamento com médico também para fazer isso, excelente, sem problema nenhum, né? Como a gente acabou de falar, uma coisa complementa a outra, não atrapalha. Sim. Né? As pessoas às vezes têm, ou eu faço fisioterapia ou eu venho aqui para vocês. Não, você pode fazer os dois, não tem problema nenhum, né? Então, até o somatório disso pode evoluir um pouco mais rápido para você. Então, cara, é um nicho que a gente estudou muito para focar, né? Porque tem muita gente se machucando. Com certeza. Muita gente se machucando, muita gente precisando desse tipo de serviço. E é algo que a gente quer proliferar mesmo, cara. Proliferar, botar na cabeça das pessoas que é um nicho de mercado, né? É um nicho para você investir. Até, eu quero abrir um centro de treinamento, eu quero abrir uma academia. Cara, vá que dá certo. Sim. Tem muita gente precisando. Que antes era só fortalecimento e emagrecimento. Aí você reduzia ali a galera. Mas, resumindo aqui, galera, que a gente tá conversando, vocês perceberam que tem um processo, tem um embasamento, não é milagre. Você que gosta de praticar sua corrida de rua, seu futebol, você precisa conhecer o seu corpo para proteger ele e otimizar o que ele tem de bom. Porque se você não fizer esse processo, você vai ter dificuldades no percurso. Principalmente se você quiser melhorar seu desempenho. Quando a gente tem aquele velho papo de capacidade e demanda. Quando você aumenta muito a demanda do seu corpo e você não tem capacidade para aquilo, não tem outra opção. Você vai ter dificuldade ou pode até desenvolver uma lesão. Então, para a gente dar uma resumida aqui, que o tempo voa, se você fosse dar o caminho das pedras para o pessoal que está assistindo a gente, que pratica alguma atividade física, a maior galera que assiste a gente é da corrida, do triatlo, mas também tem quem faz futebol, basquete. Qual seria esse caminho das pedras para a pessoa seguir para reduzir as chances de se machucar ou até mesmo parar, sair da prática da atividade física? A dica que a gente sempre dá é: faça uma avaliação do movimento. Procure um profissional para avaliar você, certo? Faça uma avaliação completa, movimento, mapear você em movimento, em todos os padrões de movimento inerentes
a corrida ou não. Veja quais são os seus pontos positivos, seus pontos fortes, né? Evolua nisso, desenvolva isso, mas trabalhe nos seus pontinhos fracos, né? Nas coisas que estão deixando um pouquinho a desejar. E, cara, cole ao lado de um profissional que vai te ajudar. Não vá correr sozinho, não vá fazer as coisas sozinho, achando que viu uma coisa na internet, as coisas, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Procure um profissional, procure indicação dos amigos, que fala, cara, tive experiências positivas com o profissional tal, procure ele, né? Então, a gente às vezes peca pelo excesso, né? Então, dessa vez, na hora que você vai investir num profissional, na hora que você vai construir sua casa, você vai querer um melhor engenheiro, você vai querer um melhor mestre de obra, você vai estar com um problema no dente, você vai querer um melhor dentista, sabe, qualquer dentista, né? Você vai estar com um problema na justiça, você vai querer um melhor advogado para liberar você. Então, por que na hora que você vai treinar, você não vai pegar o melhor treinador de corrida? Você não vai pegar o melhor avaliador para mapear você todinho e direcionar o seu treinamento, né? Então, pense em você, pense em onde você pode chegar e invista num profissional qualificado. Você vai colher os seus louros aí, com certeza. É isso aí, galera. Anotou direitinho aí o passo. Você tá juntando dinheiro só para comer pizza e McDonald's, você tem que investir no profissional de qualidade para lhe acompanhar. Se você quer ter longevidade no esporte, isso é o segredo da coisa. E onde é que a galera encontra vocês? Você, Vinícius, a Drive, passa aí as redes sociais, YouTube, Instagram, e-mail. Bom, no Instagram, @Drive Treinamento, né? Entra lá, segue a gente, dá uma olhada lá nas nossas postagens, fala muito sobre avaliação, treinamento, reabilitação, os nossos parceiros, né? A gente tem vários parceiros lá também que somam muito com a gente. @Vini Cárdenas, o meu Instagram, o de André Dantas Personal, @André Dantas Personal. Segue a gente lá, dá uns likezinhos lá pra gente também, pra ajudar. E assim, cara, a gente fica ali perto do Arena das Dunas. Nós somos um centro de treinamento voltado para a reabilitação pelo movimento até a performance esportiva. Estamos aí há 6 anos, quase 6 anos e meio no mercado, né? Dando um passinho de cada vez. Sobrevivemos à pandemia, graças a Deus. Foi algo bastante difícil para todos nós da área, né? Com certeza. Da área de educação física aí, a gente teve que se reinventar em várias coisas, mas estamos aí, firmes e fortes, cada dia somando mais aí, tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Show! E é isso aí, galera. Gostou do bate-papo desse episódio aqui? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like e é isso aí. A gente trouxe aqui Vinícius Cárdenas. Valeu, Vinícius. Obrigado, Pedrão. Show. Foi um prazer ter você aqui e eu aguardo você aí no próximo episódio aqui do Bora Agir Podcast. Valeu.